Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aí nessa série de sermões na carta de Tiago, o meio-irmão de Jesus. Nós já explicamos sobre na introdução. No último domingo nós falamos sobre fé e obras, né? Que a fé, ela precisa ser acompanhada das obras, e as obras precisam ser demonstradas porque ela é demonstrada porque mostra que aquele tem fé. E que a fé, ela é acompanhada das obras, e falamos sobre uma fé frutífera, uma fé ativa, e falamos também explicando qual é a clareza de dizer que você crê em Cristo Jesus. Se creio em Cristo Jesus, eu preciso mostrar com as minhas atitudes, mas não de uma maneira forçada, porque naturalmente vai fluir de mim, de você, esta fé geradora de obras para a glória de quem? Geradora de obras para a glória de quem, igreja? Para a glória de Deus. E continuando então agora no capítulo 3, Tiago, ele vai trazer um conteúdo explicando para nós e falando para nós sobre a língua. Igreja, nós vamos ver que boa parte desta carta de Tiago, ele quer tratar sobre a língua. Ele fala também sobre nós sermos maduros em Cristo. Sermos maduros em quem, irmãos? Em Cristo. Mas você pode observar uma coisa, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre a língua. Observe, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre a língua, e Tiago chega ao ponto de declarar que aquela pessoa que controla a sua língua, essa pessoa é completa, é um cristão completo, que domina as suas palavras, que domina o seu falar. Mas quando o Tiago vai falar aqui, nós vamos ler sobre falar, não é falar de uma maneira educada e polite somente. Não, o falar aqui é saber que, entender que ter o controle da língua é essencial. E no sermão de hoje, antes de nós lermos aqui, todas as vezes que eu estiver falando sobre falar, não se esqueça também que no século de hoje, 21, é muito importante que digitar também é o quê? É falar. Nós não podemos esquecer disso, que digitar também é o que, irmãos? Falar. Então, todas as vezes que no sermão nós estivermos falando sobre palavras, não se esqueça também que digitar era o que? Palavras. Porque o que você digita e o que você fala com a sua boca em palavras pronunciadas, vem do mais íntimo de cada um de nós, ou seja, do nosso coração. Então, aqui nós vamos falar sobre isso, ou seja, a mesma coisa que vem do coração da gente, aquilo que você fala é aquilo que você digita. E Tiago, ele vai nos atentar para nós tomarmos cuidado com isso. A Bíblia vai nos ensinar, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, que nós devemos usar o nosso falar para a glória de Deus. Ou seja, não importa o tamanho, não importa o tamanho ou a proporção daquilo que você fale, o que vai gerar, pode gerar morte no coração de alguém. Tiago vai então nos ensinar como devemos usar nossa boca, nossa língua, nossas palavras para a glória de quem, irmãos? Para a glória de Deus. Então, nós vamos ler, lembra que no capítulo 1, no versículo 26, Tiago diz: se alguém considera-se religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião é vã, ou seja, a sua crença em Deus é vã, porque você crê em Deus, mas não consegue dominar a sua língua, fala o que vem à cabeça, fala sem pensar. E Tiago centraliza isso, nós lemos isso no capítulo 1, já no início da carta nós lemos isso. Então, o verdadeiro cristão, ele é aquele que refreia a sua língua e tem uma linguagem sadia. Tem uma linguagem o quê? Sadia. E nós vamos ver, irmão, a importância tão grande disso, porque lá em Isaías capítulo 58, dos versículos 9 ao versículo 11, você não precisa abrir, deixa a sua Bíblia aberta em Tiago, nós já vamos ler. Lá no livro de Isaías capítulo 8, dos versículos 9 ao 11, quando Deus estava falando para o povo se arrepender, Deus, ele diz assim, Deus queria que o povo se arrependesse, que o povo se voltasse para ele de todo o coração. E Deus diz assim: então clamarás ao Senhor e ele te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e a fala injuriosa. Fala o quê? Deus estava falando: se converta, tire o dedo de acusação e tire também dos seus lábios a fala, o que, irmãos? Injuriosa. Então veja que Deus queria arrependimento e também diria deles: olha,
tire a sua fala injuriosa. E aí ele diz: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a sua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma e em lugares áridos fortificará os teus o quê? Ossos. Veja que o Senhor abençoa, irmãos, até o nosso falar, mas pede para que a gente não só se converta no estilo de se vestir, não, mas para a gente que se converta de dentro para fora, irmão. Para que a gente fale aquilo que é para a glória de quem? Tire dos nossos lábios palavras o quê? Injuriosas. Aí a gente vê também lá em Mateus capítulo 5, no versículo 22, Jesus dizendo assim: mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal. Qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você tiver indo apresentar a sua oferta no altar e ali se lembrar que tem algo no seu coração contra o seu irmão, deixe a sua oferta ali e vá primeiro se reconciliar com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Esse xingamento, essa palavra raca que Jesus pronunciou, é uma palavra hebraica que quer tratar como um xingamento, que chama a pessoa de louca, de idiota. Então Jesus está dizendo: olha, preste atenção, não fica xingando as pessoas, porque você pode ir para o inferno. Então nós podemos ver que a palavra de Deus, ela é recheada de instrução e de sabedoria de como nós podemos falar, de como nós podemos abrir nossa boca para a glória de Deus. Ah, mas saiu sem pensar, irmão do céu. Tem um espaço entre a mente, que é o cérebro aqui, ó, e o quê? A boca. Você pode pensar para depois o que você pensou se tornar em o quê? Em palavras. Há um espaço entre o que eu penso e entre o que eu falo. Nós podemos fazer isso. Então Tiago vai tratar sobre isso nessa carta agora, onde nós vamos ler. Veja que Jesus Cristo também disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, dos versículos 36 ao 37, diz assim. Se você quiser, eu vou até ler com você no telão. Pode colocar, amor, por gentileza, que eu vou ler aí no telão. Diz assim: mas eu digo que no dia do que, irmãos? Que no dia do que? Que no dia do juízo. Aí ele dizendo: mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra o que? Inútil que tiverem falado. Pois por quê? Por suas palavras vocês serão o quê? Absolvidos ou vocês serão condenados. Aqui as palavras do próprio Cristo, dizendo: cuidado, porque aquilo que você vai ser condenado pelo que você fala, ou pelo que você fala de bom, pelo que você fala de ruim. Então observem as suas palavras. Veja então, irmãos, que daremos um dia contas de nossas palavras diante do Senhor. Veja que tudo o que você fala está sendo ouvido por Deus. Tudo o que falamos às quatro paredes ou tudo o que digitamos nas mídias sociais será questionado, será julgado por quem? Por Deus. Porque quando falo palavras, volto a repetir aqui, estou falando sobre digitar. Deus criou tudo pela palavra, lembra disso? Deus criou tudo, lembra lá em Gênesis capítulo 1? Que haja luz, haja divisão entre a terra e os céus, divisão entre as águas, entre os mares, não foi isso? Deus criou tudo pela palavra. Então, irmãos, Deus gera em mim e em você transformação através da palavra dEle. Através da palavra dEle, Ele gera em mim e gera em você transformação. E lembra do que João falou lá na sua epístola? No princípio, no seu evangelho, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. De quem ele está falando? De Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Jesus é o que, irmãos? O verbo. Então Jesus é a palavra. Jesus deve ser as palavras da minha boca e da sua. Eu não estou dizendo que você deve, todas as palavras que você falar Jesus, 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 Jesus. Não, isso é bom demais. Mas você olhar as palavras de Jesus e imitar as palavras dele. Imitar as palavras de Jesus. Jesus até quando repreendia, irmão, repreendia o erro da pessoa. E não maltratava a pessoa, ele repreendia o erro. Ele não excomungava a pessoa, você não presta, não, ele tratava o erro. Esse erro não pode, esse pecado não agrada a Deus. Ele não pegava a pessoa e falava, você não presta, você é o inútil.
Não, Jesus tratava pecado e não maltratava indivíduos. Então, eu quero falar hoje, no sermão de hoje, 5 erros que Tiago mostra nesse capítulo que nós vamos ler aqui. Ele nos mostra quantos erros? 5 erros que nós não devemos praticar como cristãos em Cristo Jesus. Vamos ler o texto? Vamos lá. Capítulo 3, os versículos 1 ao versículo 12, assim diz: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua, um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam que um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido dominada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue dominar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Glória a Deus. A primeira coisa, então, eu quero falar desses 5 erros que Tiago aponta aqui, que nós não podemos cometer com a nossa língua. E já no primeiro versículo ele vai dizer, vamos ler: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior o quê? Rigor. Os teólogos já dizem de cara que esse versículo aqui, o primeiro, é aqueles que ensinam, ou seja, líderes religiosos, o pastor. A minha posição é uma posição muito perigosa. Sim, concordo, porque eu influencio pessoas no que falo. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com as minhas atitudes. Observe o quanto de pessoas já foram machucadas e feridas por palavras dirigidas por líderes religiosos a pessoas para feri-las, para machucá-las. Então, observe que aquele que ensina, ele tem o dever de se policiar, como o Tiago está dizendo, e se policiar de uma forma que as palavras dele sejam observadas, porque ele também vai ser julgado por quem? Por Deus. Então, aqui o que a gente aprende? Não é só líderes religiosos, não é só eu, porque a minha posição é muito perigosa nesse sentido, porque eu falo e influencio pessoas, tenho que observar o que falo, tenho que pensar. Então isso significa que eu não posso dar a minha opinião a quem não pedir. Eu preciso ser muito cauteloso com isso, porque eu posso machucar e ferir pessoas. Então, irmãos, o primeiro erro que muitos de nós cometemos com a nossa língua é dar a opinião sem que ninguém tenha pedido. Esse é o maior erro da gente. A gente quer dar, a gente quer dar nossa opinião, a gente quer sair falando, a gente quer falar, ninguém pediu sua opinião, ninguém pediu seu palpite. Ah, você está feio, ah, você é isso, ah, você... Não pediu sua opinião, mas a gente quer ter opinião para tudo. Hoje em dia a gente quer opinar sobre tudo. Antigamente você não tinha acesso às pessoas para falar. Antes você mandava carta, você não podia ligar, não tinha telefone. Agora hoje, meu caro, você pode expor a vida de alguém pelas mídias sociais. E aquela pessoa não te perguntou nada.
Veja que no capítulo 3, no versículo, ele vai dizer: meus irmãos, não sejam mestres. Em outra partida ele está dizendo: não queira só ensinar, nós precisamos, irmãos, entender que a minha posição, por exemplo, a minha posição, eu vou ser julgado também. E também nós seremos julgados por dar nossa opinião sem ser pedido. Então, o primeiro erro é: nós queremos dar opinião sem ser pedido. A gente quer ensinar as coisas sem ninguém perguntou. Muitos de nós, como o Tiago diz, queremos ser mestres. Ele fala: não se trata como mestre. Você não é o sabichão de tudo. E nós temos um grande problema, irmãos. Nós podemos ser influenciados pelos erros dos outros. Todas as pessoas que eu e você podemos acompanhar em mídias sociais, ou podemos ser amigos, partilhar de conversas, de palavras com pessoas ao nosso redor, nós podemos estar partilhando de erros ou de coisas que não são verdadeiras com outras pessoas. Por quê? Porque a gente se acha no direito de sempre estar o quê? Falando. Não podemos ter opinião sobre tudo, a gente nunca vai ter opinião sobre tudo. Não sabemos de tudo, irmãos. Não podemos querer ser professor. A gente precisa ser aluno, a gente precisa querer ser aluno, discípulo, aprender e só falar o que é ensinado pelo seu professor Jesus. Por isso, entenda que como líder espiritual dos irmãos, que pastoreio os irmãos, sou um homem comum como você. Ei, abra os olhos e olha aqui para mim. Eu sou um homem comum. Vou errar, mas entenda, quando eu não tiver opinião para te dar, eu vou ficar calado. Mas tudo que sair da palavra de Deus, eu vou expressar aos irmãos. E minha opinião nunca vai importar no púlpito. O que vai importar é o que a palavra de Deus diz. Eu tenho muitas opiniões. Eu tenho uma igreja montadinha aqui, com uma casinha fechada aqui para mim. Mas a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. A igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Então, nós precisamos ser alunos. Eu preciso ser aluno. Eu preciso sentar para aprender. Esses tempos atrás, estava fustigado com a minha mente e meu coração. Fui sentar para aprender. Foi um bálsamo para mim. Foi um bálsamo para minha esposa, para o meu casamento. Então, nós precisamos ser alunos. Eu não sei sobre tudo. Não sei. E outra, posso errar. Mas a palavra de Deus me ensina e te ensina a buscarmos nos policiar para que não venhamos errar. Glória a Deus. Então nós não precisamos dar opinião sobre. Primeiro erro, não dê sua opinião quando não é chamado. Esse é um erro da gente. A gente quer estar falando sobre tudo. Não dar a nossa opinião quando não for chamado. Igreja, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, não precisa abrir, capítulo 4, se você quiser só anote, depois você lê. Capítulo 4, no versículo 9, o apóstolo Paulo está dizendo assim: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. O apóstolo Paulo está falando, quanto a amar uns aos outros, eu não preciso falar, porque o próprio Deus ensinou você. Irmãos, entenda uma coisa, vai ter situações que você não vai precisar dar sua opinião, você vai precisar dobrar o joelho e pedir para Deus falar. Deus fala, irmão. Deus fala. Não consigo mais falar com meu filho, não consigo mais falar com a minha filha. Dobra o joelho e fala, porque Deus vai falar. E Deus é tão poderoso que Ele fala ou pelo amor ou pela dor. Mas Ele fala, Ele mostra, Ele escracha tudo, Ele mostra. Deus é poderoso, Ele sacode. Mas, não abale seu casamento por isso. Não abale sua união familiar por isso. Não lance seu filho, sua filha aos cães do mundo. Não lance sua esposa, seu casamento aos cães do mundo. Não. Irmãos, imagine Maria. O Espírito Santo vai gerar em você um filho. E esse filho, o Filho de Deus, o nome dele será Jesus. O anjo vem e fala isso para essa mulher. Essa mulher vai e fala para José. Vai falar para quem? O José não acredita. José, ele no primeiro momento não acredita. O que Deus faz? Faz o anjo aparecer também para quem? Para José e falar com José. Então entenda, irmãos, vai ter situação que não será a minha opinião e a sua, vai ser Deus que vai ter que falar. Então, vai ter situação que você não vai conseguir falar mesmo. Glória a Deus, dobra o joelho e pede para que Deus fale. Que Deus vai falar. Deus aperta, Deus sabe onde fala. Irmão, Deus sabe o nosso calo.
Deus sabe tratar o nosso íntimo. Deus sabe o que se passa no meu coração e no seu agora. Mas eu falo mesmo, mas eu isso. Mas Deus está ouvindo o seu coração e o meu agora. Então entenda, vai ter situações que não vai ser minha opinião e a sua. Vai ser a gente dobrar o joelho e falar: Deus, fala. Deus, mostra. Por favor, mostra, Pai, porque não dá. Eu não estou conseguindo, eu já não sei mais o que falar. Estou sendo ignorante, estou sendo arrogante. Eu peço, o Senhor, fala, Deus. Fala. Então, irmãos, vai ter situações que quem vai falar? Vai falar. Quem vai falar, irmãos? Deus. Aí ele continua, e de fato, ele continua nos versículos, e de fato vocês amam todos os irmãos e de toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insisto com vocês, que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhos com as suas próprias mãos. Ou seja, o apóstolo Paulo continua e ele finaliza dizendo: cuida da sua vida. Vou ler de novo. Cuide dos seus próprios negócios. Cuide dos seus próprios negócios. Pode colocar lá, amor, por favor, continuando. Não, continua, no versículo do 9 ao... do capítulo 4, do 9 em diante. Vai passando. Vai passando, amor, o versículo. Ah, não está indo? E de fato vocês amam toda a Macedônia. Contudo, insistimos que vocês cada vez mais procedam assim. Amem uns aos outros, tal. E espere que Deus fale, né, também. Aí continua. Esforcem-se para ter uma vida o quê? E cuide dos seus próprios o quê? Em outras palavras, o apóstolo Paulo em miúdo está dizendo: cuide da sua vida. Ah, eu acho isso. Ah, eu acho que... Não, irmão. Não. Lembra e entenda. Lembra e entenda, irmãos. Muitas das vezes não vão pedir sua opinião. Não vão pedir o quê? Então não pedir a minha opinião, fecha o quê? A boca. Porque sempre tem gente que tem opinião para tudo. Para tudo. Ah, vai falar com a pessoa. Sempre tem opinião para tudo. Quer dar opinião em tudo. Não, irmão. Deixa a vida do outro. Vamos cuidar da nossa? Vamos cuidar da nossa o quê? Sempre a gente tem opinião para todo mundo. A gente só não tem para uma pessoa. A gente sempre tem opinião para todo mundo. A gente só não tem o quê? Para uma pessoa. Para nós. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Deixa a vida dos outros. Todos tropeçamos, no versículo 2 ele continua. Todos tropeçamos de o quê? Muitas maneiras. Se alguém, o que, irmão? Não tropeça no falar, tal homem é o quê? Perfeito. Veja, o apóstolo Tiago aqui não está falando no sentido de ser perfeito. Não erra. Ele está falando, todos tropeçamos, a gente erra. Mas quando você domina a sua língua, você é um cristão maduro. Ser completo aqui é ser maduro. O cristão maduro, irmão, ele sabe a hora de falar, se pedir. Se não estiver perguntando, ele não vai dedilhar, ele não vai digitar, ele não vai falar, não está me perguntando nada. Não está me... mas é o artista A, é o fulano B, é a vizinha C, é o ciclano. Não, irmão, não pediu minha opinião, vou continuar cuidando da minha vida. Então, irmãos, o primeiro erro que nós vemos aqui na carta de Tiago é dar a nossa opinião sem ser chamado. Precisamos ter opinião para nós. O que precisamos mudar? Aonde eu preciso mudar? Sabe aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau? Sabe por que esse ditado? Porque da porta para fora o ferreiro faz tudo na casa de todo mundo. E na casa dele tudo é de madeira. Ou seja, ele tem opinião, sabedoria para tudo fora. Na casa dele não. Assim é aqueles que sempre têm opinião alheia a respeito de alguém. Essa pessoa nunca muda. E Tiago está dizendo que eu sou completo, você é completo quando a gente muda, é transformado, quando a gente sabe dominar a nossa língua. Deixa Deus ensinar, irmão. Deixa quem ensinar? Você já falou. E quando a gente fica dando a nossa opinião para tudo, vai ter uma hora que as pessoas nem vão o quê? Nem vão querer ouvir, porque você já fala demais.
A gente já fala demais, então pensava, vou ouvir para quê? Fulano, ixi, só fala, pelo amor de Deus. Segundo erro que a gente comete, murmurar. Tiago ensina aqui, irmãos, que nós não devemos ficar murmurando. Murmurando e murmura sobre tudo. Irmãos, lembra do povo de Israel rumo à terra prometida no deserto? Irmão, aquele povo murmurava dia e noite. Deus podia mandar a comida do céu. Deus manda a comida do céu, maná. Pão todo dia, irmão, para eles comer lá. Manda as cordoninhas lá, carne todo dia para eles. Mas o povo insistia em murmurar. Insistia em o que, irmãos? Eles não entraram na terra prometida. Diga, não entraram na terra prometida. Porque só murmuravam. Só murmuravam. Só reclamavam. Irmãos, não se engane. Muitos não são abençoados por Deus por causa da sua própria língua. Quando não usam para falar da vida dos outros, usam para falar mal ou murmurar de si mesmo. Minha vida não presta. Ó como minha vida. Esses dias minha esposa me repreendeu porque eu falei algo inaceitável. Ela falou, como você pode dizer isso? Não diga isso. Deus assim, assim, assim. Às vezes, irmãos, quando nós não murmuramos da vida do outro, a gente murmura da nossa vida. Irmãos, preste bem atenção. Você pode usar sua língua para a glória de Deus. A palavra do Senhor no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 15, olha a palavra, o que diz, preste atenção. O que contamina, o que Jesus dizendo, o que contamina o ser humano, Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 11, que o contamina o ser humano não é o que entra, é o que sai. Às vezes você está com o coração tão sujo, às vezes a gente está com o coração tão atribulado que a gente começa a falar um monte de besteira que só contamina a gente, que só trava a gente. Só trava, eu ando tão triste, você só fica triste. Minha vida está assim, sua vida continua mesmo, irmão. Sua vida não vai progredir, minha vida não vai progredir. Enquanto nós não pararmos, quando murmuramos sobre os outros, murmuramos por nós mesmos. Minhas palavras e suas palavras podem ser veneno para nos matar. Tem gente que não é travada pelo que os outros falam, tem gente que é travada pelo que ela mesma, pelo que ele mesmo fala. Minha vida assim, minha vida assada. E sua vida vai ser isso aí. Por quê? Porque você fala o que está cheio no seu coração. Então se o seu coração está cheio disso, sua vida não vai andar, irmão. Não, dia horrível. Ai, que dia horrível. Nunca há um dia bom. Murmurar é um veneno que pode estar travando ou matando você aos poucos. Não é confissão positiva, tá? Agora o que eu vou falar aqui, entenda. Eu não vou falar aqui sobre confissão positiva para você ficar assim, eu sou vencedor, eu sou isso, eu vou ter um carro zero, eu vou ter uma casa nova. Isso é confissão positiva. O que eu vou falar agora para você é você ser confidente e declarar a verdade. Declare a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre você? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus te ama, Ele deu o Filho dele por você, então você já sabe, você é amado. A primeira coisa, glória a Deus. Declare, eu sou amado por Deus. Deus se preocupou em me resgatar, deu seu Filho por mim. Declare isso. Declare o que a palavra de Deus diz em alta voz. Não tenha medo, decore versículos bíblicos e declare para você durante o dia em alta voz. Pastor, vão pensar que eu sou louco. Mas a gente murmura em alta voz. Por que a gente não pode declarar a palavra de Deus em alta voz? Você murmura, a minha vida não presta. Parece o Chaves, dá licença. Lembra o Chaves? Lembra disso? Chutando o vento. Declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Porque se a gente murmura alto e os outros ouvem, então declare a palavra de Deus sobre você. Declare a palavra de Deus sobre você. Declare. Então, segundo erro, vou continuando porque meu tempo já está passando. Segundo erro, irmãos, em nome de Jesus, é murmurar. Não murmure. Reclamar, sofrer, todos nós sofremos, mas se manter nisso, não. Declare a palavra. Não é confissão positiva. Declare a palavra. Por isso nós precisamos ler a Bíblia. Declare sobre você, declare sobre o seu próximo a palavra. Abençoe as pessoas. Não murmura para as pessoas. Abençoe pessoas.
Então, agora dos versículos 5 ao 6, vamos ler. Olha o que diz. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes. Vejam como o grande bosque é incendiado por simples o quê? Fagulhas. Assim também a língua é um fogo. É o quê? É um fogo. E um mundo do que, irmão? De iniquidade. Aí diz, há um mundo de iniquidade, assim também a língua é um fogo consumidor de iniquidade, colocado entre os membros do corpo, que contamina quem? A pessoa. Por quê? Por inteiro. E incendeia todo o curso de uma vida. Todo o curso de uma o quê? Sendo ela mesma incendiada pelo quê também? O terceiro ponto, irmão. Não fofocar e não julgar. Ah, Deus, segura todo mundo aqui. Não deixa ninguém embora não, Senhor. Em nome de Jesus. Deixa eu até tomar uma água aqui. Posso continuar? Tiago está falando então que a minha língua pode destruir pessoas. Eu posso destruir reputações. Eu posso destruir reputações com a palavra que eu falar. Porque eu falei e não era o quê? Verdade. Eu chequei e não fui saber. Nas mídias sociais se espalhou um vídeo de um homem motorista de aplicativo e este homem foi na porta de uma moça que disse que ele tinha dado em cima dela. Foram na casa desse homem, gente, quebraram a frente da casa dele toda, quebraram todo o carro dele, o ganha-pão dele. Ele foi na casa dessa menina, gravou um vídeo e falou, menina, fala pelo amor de Deus, eu fiz alguma coisa. Ela falou, não, eu inventei da minha cabeça. Irmãos, acabaram com a reputação desse homem no bairro. Ele teve que mudar de bairro, porque alguém inventou algo. Entenda, fofocar, falar o que não é verdade, digitar o que não se sabe. Você pode destruir a vida de alguém. Por trás daquela pessoa que eu ou você falar mal, tem um filho, tem uma filha, tem um pai, tem uma mãe, tem um sofrimento que você não sabe, tem uma doença, tem uma situação que aquela pessoa está pedindo dia e noite para Deus ajudar, mas nós estamos fofocando. Tiago está dizendo, irmão, aqui que minha língua e a sua pode ser usada pelo Satanás. Tiago vai dizer que os cavalos são dominados pelas rédeas ali. Deus é as nossas rédeas. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa rédea do que devemos falar e de como devemos o quê? Agir. Veja o que diz Provérbios capítulo 6. Você não precisa abrir, só anote. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª coisa ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Veja que Deus odeia a fofoca. Deus odeia. Não sei se é verdade, eu não vou falar. Não sei se é verdade, eu não vou digitar. Mas fulano disse, Beltrano disse, Ciclano disse, mas não foi para mim que disseram. Não sentaram comigo, não conversaram comigo, não me mostraram, então não tenho por que opinar, não tenho por que dizer. Não difame as pessoas, igreja. Nós não podemos fofocar ou julgar. Entenda, a Bíblia nos ensina a julgar pecado. Julga o pecado. Fulano matou, não pode matar, isso é pecado. Julgue o pecado. O indivíduo e suas razões, é ele quem? E Deus, porque Deus vai julgá-lo. Mas o pecado, não o indivíduo. Deixa Deus tratar com o indivíduo. Não difame. Julgue o pecado. Ou seja, julgue aquela atitude que a pessoa teve. Jesus disse assim, como julgar os outros, sereis julgados. Jesus disse, Jesus nos ensina que a medida que eu medir contra o outro, será usada essa mesma medida para comigo. E aqui eu vou já encerrando, meu tempo está acabando. Então, o terceiro erro é o que, irmãos? Não fofocar e não o quê?
Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Não fofocar e não o quê? Julgar. Diga, não fofocar e não julgar. Esse é o erro 3, né? Aleluia. Quarto erro nosso. Lá no versículo, capítulo 3, agora nos versículos 7 e 8. Vamos aos versículos 7 e 8. Toda espécie de animais e aves e répteis e criaturas da onde? E criaturas do onde, igreja? Do mar. Doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno, o quê? Mortífero. Então, nossa língua tem, se ela não for domada pela palavra de quem? As rédeas são a palavra, as rédeas é a palavra de Deus para guiar o que eu falo, o que eu penso, o que eu acho, tudo é a palavra de Deus. Então, se eu e você não formos domados pela palavra de Deus, a gente vai fazer isso aqui, ó, falar tudo o que pensa. Não fale tudo o que você pensa. Mas espera aí, pastor, isso não é uma qualidade? Porque talvez você pense assim, eu falo tudo o que eu penso, eu tenho meu coração livre, eu tenho meu coração limpo, eu não tenho doença nenhuma, porque eu falo tudo o que eu penso, eu não guardo mágoa, eu não guardo ódio. Mas você fere um monte de gente. Você fala o que vem à cabeça, você fala tudo o que você pensa, mas você fere. Você não olha quem você fere. Você não guarda desaforo, talvez você é aquela pessoa, não levo desaforo para casa, eu falo tudo o que eu penso mesmo, eu digito tudo o que eu penso mesmo, eu falo tudo o que eu penso. Irmãos, você pode estar sadio, pensando que está, mas você está destilando veneno que está ferindo outros. Então não fale tudo o que você pensa, porque não pediram sua opinião. Mas vai ajudar. Se vai ajudar e vai edificar, fale. Não vai ajudar, não vai edificar, não fale. Em outras palavras, fale o que é bom. Fale o que é o que, irmãos? Fale o que é bom. Eu vi fulano estar com uma roupa bonita. Não tem problema, fulano, você está bonito hoje, você está bonita hoje. Porque às vezes a gente tem um problema, a gente sente de falar coisas boas, mas a gente não fala. Agora o que é de ruim a gente taca na cara dos outros. Esfrega na cara, faz que faz. Não, fala. Liga para a esposa, você nem sabe a roupa que ela saiu para trabalhar, mas liga, você está linda hoje, amor. Você nem sabe a roupa que saiu. Mas às vezes a gente corre tudo, fala tudo o que pensa. Isso não está bom, aquilo é não sei o quê. E fala tudo. Não fale tudo o que você pensa, porque você pode estar machucando. Você pode estar com o seu coração, como diz, suave. Mas tem um monte de gente sofrendo pelo que você fala. Tem um monte de gente machucada, talvez, com o que você fala. Não fale tudo o que você pensa. Separe as palavras, ouça. Há um Deus que me deu o dom, há um Deus que me deu um dom de falar tudo o que eu penso. Tem gente que diz assim, Deus me deu o dom de eu falar tudo o que Isso não é dom não, isso é do diabo. Isso é do capeta. Falar tudo o que a gente pensa. Tem gente que já morreu no trânsito, irmão, por xingar o outro. Aí o outro estava armado, chegou lá ou então não estava armado, estava com um taco de beisebol. Porque tudo se faz de arma hoje, né? Ou você foi a própria arma, ou eu sou a própria arma, ou nós somos. Porque a pessoa falou o que veio à cabeça. Então, irmãos, nós precisamos nos policiar. Palavras não voltam. Entenda uma coisa, principalmente no ambiente familiar, e aqui eu já estou encerrando, principalmente no ambiente familiar. No ambiente familiar parece que a gente sente mais à vontade de falar para a esposa que ela cozinhou mal, para o filho que ele é um burro, que ele não aprende. Parece que a gente faz questão no ambiente familiar de tratar o outro como um desconhecido dentro de casa. Porque é bruto. Pai é bruto. Mãe aprendeu. Que bruto, irmão. Você é de Jesus agora.
Nós somos de Jesus. Jesus. A palavra dele. Por isso que domingo após domingo a gente fala, vem para a igreja, irmão, cultua, domingo, vem, busca. Vamos pregar a palavra de Deus, leia a Bíblia, porque ela é as rédeas. Ela é minhas rédeas, ela é as suas rédeas. Palavras não voltam atrás, irmãos. Palavras não voltam atrás, irmãos. Jesus fala que a gente fala do que está cheio o quê? O nosso coração. Às vezes o que você está falando para aquela pessoa é porque o seu coração não foi tratado. Traga o seu coração diante de Deus hoje. Hoje. Leva o seu coração diante de Deus. Fala, Pai, troca o meu coração. Volto a repetir. Não é falar bonito. Não é ser educado nas palavras, polite. Ah, fulano fala bem, você vê? Ele não fala nós vem, nós vai, nós entra para dentro, nós sai para fora, nós sobe para cima. Ele fala tão bem. Não é isso. É trocar o coração. Troca, irmão. Troca esse coração cheio de amargura. Troca esse coração, irmão. Não fale tudo o que você pensa. Pensa e fale. Mas no que eu vou pensar então para falar coisas boas? Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Pensa nisso, olha lá, ó. Vamos ler todo mundo junto para nós encerrar com o quinto. Todo mundo junto. 1, 2, 3. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Guarda seu coração com essas coisas. Pastor, eu falo porque, olha, eu não estou aguentando mais, minha vida está assim, meu coração está assim, então é hoje. Pede para Deus trocar seu coração. Pede para Deus trocar seu coração. Para que dentro da sua casa você seja bênção quando você abrir a boca, esposa. Para que você seja bênção, marido, quando você abrir a boca. Na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida dos seus amigos. E quinto, e aqui eu vou encerrando. Quinto, não amaldiçoe. Tiago vai dizer nos versículos 10 e 12, vamos lá, nós já vamos encerrar, 10 e 12, do 10 ao 12, desculpa. Ele vai dizer aí, posso ler? Posso ler, igreja? Da mesma boca procedem bênção e o quê? E maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. O que Tiago está dizendo? Ele está dizendo assim, em outras palavras, você vem na igreja e canta, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. E em casa você xinga, você não presta. Ou então nas mídias sociais você vai lá e fala e rasga o coração no seu vizinho, na sua vizinhança, por fulano, por ciclano. Mas domingo você... eis-me aqui, estou Ele está falando, não pode ser assim. Não pode ser assim, ele está dizendo. Não, irmão, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode, irmãos? Pode? Não pode. Ou é água doce ou é algo o quê? Amarga. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou o quê? Figos? Da mesma forma, uma fonte, o quê? De água salgada, não pode produzir água doce. Veja que Tiago diz que a nossa língua pode ser usada para amaldiçoar pessoas que foram criadas para a glória de quem? Pessoas que foram criadas para a glória de quem? De Deus. Quando eu amaldiçoo uma pessoa, xingo essa pessoa, amaldiçoo ela, estou amaldiçoando alguém que Deus criou, irmãos. Entenda, vou fazer uma pergunta e aqui eu prometo e encerro. Você que é pai, você que é mãe, responda para a sua mente, para o seu coração. Se alguém chegar xingando o seu filho e sua filha para você, você vai gostar? Você vai gostar?
Por que Deus vai se agradar de você estar xingando ou amaldiçoando alguém que foi feita a imagem e semelhança dele como você? Ah, mas não é crente, mas foi feita a imagem e semelhança de Deus. Ah, mas não vai na igreja, mas foi feita a imagem e semelhança de Deus. Abençoe. Vamos fazer julgamentos e fofocas contrárias. Vamos falar coisas boas dos outros. Vamos abençoar. Declare bênção sobre as pessoas. Deus te chamou para você declarar bênção. Deus te chamou para você dizer para o seu filho todo dia: filho, você é abençoado. Para sua esposa: olha, você é a mulher que Deus me deu, coroa da minha vida. Coroa não é no sentido de velha não, tá, gente? Coroa no sentido de honra. Irmãos, veja e observe o que Deus nos falou nessa manhã. Talvez você podia esperar uma palavra que te levantasse. Talvez nenhum sorriso, nenhum esboço do seu rosto foi esboçado no sermão de hoje. Mas eu creio que Deus falou ao seu coração. Eu não estou aqui, nós não estamos aqui para trazer uma alegria momentânea para os nossos corações. Nós estamos aqui para sermos transformados para a eternidade. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, pois nós vamos cantar um hino para celebrarmos a ceia nessa manhã. Glória a Deus. Está com pressa de ir embora? Nós temos aí, irmãos, mais de 30 minutos para adorar o Senhor. Então, que você possa adorar de todo o seu coração. Quero chamar as irmãs do louvor.